Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura nós ouvimos como o povo começou a se impacientar, mostrando que não compreenderam o sinal que o Senhor realizara ao tirá-los da escravidão do Egito e fazê-los passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto, derrotando assim as forças do Faraó. Parece que se esqueceram rapidamente dessa intervenção do Senhor, desta libertação que o Senhor realizou. E diante das dificuldades da caminhada no deserto, começam a ser ingratos e até a idealizar aquela situação vivida antes no Egito. Começam a descrever como se fosse uma situação quase que paradisíaca, né? Eles começam a dizer: quem nos dará carne para comer? Né? E vinha à memória o quê? Os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, as cebolas e os alhos, né? Vão idealizando como se realmente tivessem vivido numa situação muito boa no Egito. Lá eles eram servos, nem tinham acesso a tudo isso. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná, né? Que tinha o gosto de um pão com azeite, né? E do qual eles começam aqui tem até a descrição: o maná era parecido com a semente de coentro e amarelado com uma certa resina, né? O povo moía no moinho, socava num pilão e cozinhava numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite, né? Aqui nós estamos vendo do texto dos Números. Outro dia ouvimos um texto do livro do Êxodo, né? Então aqui com mais detalhes e continua a história. Mas nós vemos duas situações: tanto o povo que começa a não confiar na providência divina, naquilo que Deus realizara, como o próprio Moisés entra numa situação de angústia, porque vê o povo reclamando e ele também impotente para dar carne ao povo, né? Então ele começou a pensar: mas que responsabilidade que eu tenho de carregar esse povo, né? E chega numa situação até de, digamos assim, de tristeza, de amargura, pedir a Deus que lhe tire a vida, né? Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo, é grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, né? Então nós vemos também da parte do mensageiro de Deus um momento de angústia e de desânimo. O evangelho de hoje retoma a temática da multiplicação dos pães, hoje na versão de Mateus. Nós ouvimos no domingo, não este, o anterior, na versão de João, até com mais detalhes. Mas aqui é o mesmo episódio, porém, cada evangelista chama atenção para determinados aspectos. Por exemplo, Mateus diz que foi depois da morte de João Batista que Jesus parte e vai para o deserto, para um lugar afastado. Antes João que ficava no lugar afastado, agora é Jesus que vai para um lugar afastado. E as multidões vão até lá. Jesus então teve compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então aqui chama atenção para a compaixão de Jesus. Esse compaixão é uma palavra que aparece sempre referenciada a Deus, a Jesus, ou naquela parábola do bom samaritano, quer dizer, se comoveu até as entranhas. Compaixão é sofrer com, né? Não é só ter pena. Curou os que estavam doentes. E os discípulos têm esse comportamento de pedir. Parece até em certo sentido semelhante àquele de Moisés, porque Moisés também fala: eu não sou responsável por alimentar esse povo, né? Os discípulos também pensaram assim: olha, esse lugar é deserto, a hora é adiantada, despede as multidões, né? Para que possam ir aos povoados comprar comida, cada um se vire, né? E Jesus então chama a atenção, vejam bem o acento de Mateus: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus quer mostrar que nós, discípulos dele, temos também essa responsabilidade da solidariedade.
Nós não devemos entrar nessa lógica que às vezes as pessoas falam, né? E que não tem nada de cristão, que diz assim, cada um por si e Deus por todos. Isso não é cristão não, viu? Parece que é cristão porque tem o nome de Deus no meio, mas não tem, não é não. Cada um por si, Deus por todos, não. Isso é individualismo, né? Isso é individualismo. Nós somos responsáveis. Jesus falou o contrário. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora. Jesus não aceitou esse cada um por si. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pede, trazei-os aqui. Mandou-os que se sentassem. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu. Parece a celebração de uma missa, hein? Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, né? Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão, né? Jesus tem essa vontade da alimentação do povo, da vida em abundância, da vida plena. E essa multiplicação dos pães, do pão material para sustentar aquela multidão, é figura, sinal da Eucaristia, que nos sustenta na nossa vida cristã. Estamos aqui reunidos celebrando a Eucaristia, não é? Os discípulos então distribuíram as multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram, desses pedaços recolheram ainda 12 cestos cheios. Esse número simbólico que mostra a totalidade, como eram 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos do Cordeiro, e é uma multidão imensa que comeu, mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meus irmãos, quando nós falamos nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, e aqui na nossa paróquia também, nas nossas assembleias, né, nas nossas reuniões, que nós devemos ser uma comunidade de comunidades, é assim que deve ser a paróquia. Comunidade de discípulos missionários de Jesus, casa da palavra, onde a palavra de Deus é proclamada, vivida, acolhida. Casa do pão, onde nos reunimos para celebrar a liturgia da igreja, os sacramentos da igreja. Casa da caridade, onde nós devemos abrir as mãos para a partilha, para a solidariedade, para a compaixão. E casa da ação missionária, nós estamos realizando o que Jesus então disse aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos chamados a não pensar que, esse problema da fome dos pobres não é conosco, isso é com os outros, ou pensar que é só atribuição do governo. Sim, o governo tem responsabilidade, sim, mas não nos dispensa da ação pessoal de cada um de nós e também comunitária. É claro que a igreja não é uma entidade filantrópica, como gosta de dizer o Papa Francisco, não é uma ONG, uma organização não governamental, mas é uma comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo que deve estar marcada pela caridade. A caridade vem de Deus, né? A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, quando nós consideramos que um só deu a vida por todos. É nesse sentido que nós queremos levar avante esse projeto da Casa da Caridade, para organizar melhor a coordenação do trabalho caritativo da igreja na nossa paróquia. Claro que nós já temos exemplos muito bonitos, por exemplo, o Apostolado da Misericórdia, que faz tanto bem na nossa paróquia, com todo o escondimento e com todo o silêncio, mas faz. A Sociedade São Vicente de Paulo, né? Quanto bem faz com seus assistidos, né? Com a ajuda também das pessoas, com as doações que são feitas. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos fazer melhor. Então vamos crescer também nessa direção. Dai-lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.